Olá! Hoje a nossa análise foca num capítulo bem interessante de Josué, o capítulo 13. A gente encontra Josué, sabe, já bem mais velho. Isso, o texto diz avançado em dias. E é nesse momento que Deus fala com ele, né? Dizendo, olha, apesar de tudo, ainda falta muita terra para conquistar. Muita terra mesmo. E o capítulo já começa listando, né? Que áreas eram essas? Exato, começa com os territórios dos filisteus, ali na costa. Gaza, Asdod, Ascalon, Gate e Crum. Nomes conhecidos. Sim. E também Jesuritas, a terra dos cananeus mais ao norte, até Afec, a área dos Gebalitas, o Líbano a leste. É uma lista considerável. E mesmo assim, Deus promete algo ali, né? Isso é fundamental. Mesmo mostrando o tamanho do desafio, vem a promessa. Eu mesmo os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Quer dizer, a tarefa é deles, mas a força maior vem de Deus. E aí vem a instrução para Josué. Uma instrução um pouco surpreendente, talvez. Interessante, né? Porque Deus manda ele já dividir por sorte essa terra ainda não conquistada entre as 9 tribos e meia que iam ficar a oeste do Jordão. Tipo, planejar a ocupação antes mesmo de ter o controle total. Exatamente. É um ato de fé na promessa, né? E para fazer um contraste, o texto logo emenda relembrando o que já tinha sido feito. Ah, a parte das tribos que ficaram do outro lado do Jordão. Isso, a outra meia tribo de Manassés e as tribos de Ruben e Gade. O capítulo recapitula a herança que Moisés já tinha dado para elas a leste do Jordão. Certo. E que herança era essa? O texto detalha bem, né? Detalha bastante. Fala desde Aroer, na beira do ribeiro de Arnon, subindo pelo Planalto, passando por cidades importantes que eram do reino de Sion, o rei amorreu. Aquele que eles derrotaram antes de cruzar o Jordão. Exatamente. E também o território de Og, o rei de Bazã, lembra dele? Um dos últimos Refaim, os gigantes. Lembro sim. Então era uma área bem grande. Enorme, Gileade, Bazã, até o Monte Hermon. Terras férteis, estratégicas. Mas olha que curioso. O quê? O texto menciona a vitória sobre Og, mas logo em seguida ele solta uma informação. Os israelitas não expulsaram os jesuritas e os macatitas dali. Ah, é verdade. Eles continuaram morando lá. Pois é, até o dia de hoje, diz o texto. Isso mostra que a posse não foi, assim, 100% imediata, né? Já havia uma certa convivência ali, talvez não planejada. Esse é interessante. Mostra uma complexidade logo de cara. E tem outra tribo com uma situação especial que o capítulo reforça, né? Sim, e reforça 2 vezes. A tribo de Levi. Certo. Fica muito claro, nem Moisés antes, nem Josué agora deram herança de terra para os levitas. E por quê? Qual era a herança deles? A herança deles era o próprio Senhor. Eram as ofertas, os sacrifícios feitos a Deus. Eles tinham um papel diferente, né? O serviço religioso, e por isso não teriam um território próprio. Ficariam espalhados entre as outras tribos. Entendi. É uma peça-chave para entender a organização de Israel. Com certeza. E depois dessa observação sobre Levi, o texto volta a listar as cidades e regiões específicas para cada tribo oriental. Para Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Isso. Esbom, Dibon para Ruben, Jazer, Sucote para Gade, Maanaim, Astarote, Edrei para meia tribo de Manassés. É uma geografia bem definida. Essa precisão toda devia ser muito importante para eles, né? Marcar o território. Fundamental. Era a concretização da promessa, a identidade da tribo ligada àquele lugar. A terra era central para tudo isso. E tem mais um detalhe meio sombrio que aparece ali na descrição da vitória sobre Sion. Ah, sim. A menção a Balaão, O que diz sobre ele? que diz que os israelitas mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho junto com os príncipes midianitas que eram aliados de Sion. Nossa, um fim bem direto para ele depois de toda aquela história dele tentando amaldiçoar Israel. Pois é, parece fechar aquele arco narrativo específico. Então, resumindo esse capítulo 13, a gente tem um cenário bem Complexo. Josué idoso, a conquista inacabada, mas com promessa divina. Exato. E, ao mesmo tempo, essa recapitulação super detalhada do que já foi dado a leste e a situação única dos levitas. O que toda essa atenção aos limites, às listas de cidades nos diz sobre aquele momento? Acho que mostra o quão vital a terra era para a identidade e para a fé de Israel. Era a promessa se tornando, assim, palpável, sabe? Mas também mostra que a realidade era cheia de nuances, de coisas inacabadas. E fica essa reflexão, né? Como
essa tensão entre a ordem de conquistar tudo e a realidade de não conseguir expulsar todos ou de ter desafios, como isso vai impactar o futuro de Israel? Com certeza, essa dinâmica de conquista incompleta e convivência com outros povos é algo que a gente vai ver desdobramentos sérios mais para frente, especialmente no livro de Juízes. Dá o que pensar sobre os desafios de viver a promessa na prática.